Irmãos e irmãs, graça e paz, compartilhando da nossa alegria de permanecermos mais um ano com os irmãos, e a minha oração é que esse corpo pastoral caia na graça da igreja, e que a igreja caia também na nossa graça, que o Senhor abençoe o plano de ação da igreja, e que nós possamos continuar caminhando rumo ao propósito de Deus, que é fazê-lo conhecido, conhecer a Deus e arrebanhar o maior número de pessoas que Deus deseja que seja alcançado. Então, muita alegria e muita gratidão da nossa parte. Hoje é o primeiro domingo do Advento, tempo de renovar nossa esperança, nossa fé, esperança na graça da salvação em Cristo. E nessa manhã eu quero compartilhar um testemunho. Mas não é um testemunho meu, é um testemunho do rei Ezequias, que está registrado no Salmo 116, eu quero ler com você. Salmo 116, você que trouxe a Bíblia, fique com a Bíblia aberta neste Salmo, que nós vamos meditar bastante e citar bastante este Salmo durante a mensagem. O salmista diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Pai, te louvamos por tua graça, por tua bondade, fala conosco, ó Deus, nesta manhã, inflama o nosso coração nesse primeiro domingo do Advento, que a nossa fé, Senhor, que a nossa esperança, o amor e a paixão sejam renovados dentro do nosso coração, no coração da tua igreja, em tempos difíceis. Venha a tua graça e a tua unção sobre o teu povo, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos e irmãs, este é um salmo de ação de graças atribuído ao rei Ezequias, pelo livramento que Deus deu a ele no seu reinado. Na vida, nós havemos de sofrer e lidar com muitas dificuldades. Você já deve ter percebido que os desafios são intermináveis, desde quando a gente nasce. O desafio de mantermos vivo, desafios que vão vindo, escola, os desafios, as dificuldades, são as aflições no mundo que Jesus disse que teríamos. O problema é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de chegar até a presença de Deus na hora da luta, na hora de dificuldade. E isso acontece por causa do pecado.
O comportamento humano, ele, em relação a Deus, ele é semelhante a uma pessoa que sabe que cometeu algo muito grave, muito errado, e o que ele aguarda e espera é a punição de um Deus irado com o seu pecado. Esse é o comportamento geral. E o que muitas pessoas não sabem é que, apesar de Deus ser justo, incapaz de aceitar o pecado, Ele também é um Deus amoroso, que ama a sua criação, que ama a sua criatura, e que ama os seus filhos e filhas, e que isso é revelado pelo Espírito Santo. Veja, a Bíblia descreve Ezequias como um rei bom, um rei piedoso, um rei que temia o Senhor, um homem que orava a Deus. No livro das Crônicas, a gente percebe que esse homem passou por vários problemas e dilemas durante sua vida e durante o seu reinado. Pelo menos, nós temos o registro de 2 graves problemas que o rei Ezequias enfrentou. Um problema seríssimo de enfermidade, de morte. O profeta chega até ele e fala: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Então veja, esse homem, ele chora, ele ora, ele clama a Deus. E um outro problema, quando Senaqueribe, bem lembrado esses dias na vigília pelo irmão Edson, com 185 mil homens, ou mais do que isso, vem até ele, promovendo uma invasão e a destruição de toda a nação de Israel. E esse homem, então, ele, temente a Deus, o ataque, ele vai a Deus em oração. Deus o livra de ambos os problemas, na sua bondade. Então, nesse salmo, movido por gratidão, Ezequias registra, ele faz um registro da sua experiência, do seu testemunho. Eu creio que todos nós temos um registro, se não gravado, se não escrito, nós temos um registro, ou pelo menos deveríamos ter esse registro, e não esquecer do registro de salvação, de livramento, de perdão e da graça que Deus tem efetuado nas nossas vidas. Nós temos isso. Se dermos oportunidade para qualquer pessoa, por menos que ela não tenha a vontade de falar, não tenha a oratória, eu tenho certeza que ela vai poder dizer aqui: olha, antes de Cristo, depois de Cristo, Deus fez, eu estava, o Senhor agiu. Eu sei que todos nós temos um registro dentro do nosso coração e por isso somos gratos a Deus. E por isso você e eu estamos aqui nesta manhã, o dia do Senhor, celebrando a salvação e a gratidão. Ezequias faz esse registro, é um testemunho das orações de um homem de Deus. Veja, ele diz no verso 1 e no verso 2: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Perceba que Ezequias não era profeta, não era pastor, não era sacerdote, ele tinha um cargo importante, e ele diz: porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, depois desse reconhecimento, nesses 2 primeiros versos, ele passa a descrever o seu testemunho e as circunstâncias em que se deu. E eu quero compartilhar essa mensagem em 4 pontos. Primeiro, a circunstância. O salmista, o próprio Ezequias, ele descreve as circunstâncias em que acontece na sua vida, de terríveis ameaças, morte e medo, ameaça de morte, investida de uma invasão inimiga. Então faz com que o sentimento de medo se apodere do seu coração. Isso ele registra no versículo 3, deixa a tua Bíblia aberta, olha o que ele diz no versículo 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim,
cair em tribulação e tristeza. Nós podemos dizer que esse homem estava passando por um profundo período de depressão, angústias, tribulação, tristeza. Ele estava encurralado por armadilhas, o inimigo, o propósito era levá-lo à morte, o ataque do império assírio, a enfermidade severa. Ele cai em profunda tribulação e tristeza. E isso ocorre muitas vezes com a gente. Ninguém está imune. Nem um homem mais santo, nem um homem mais piedoso, ninguém está imuno de cair em tristeza de diversas formas ou por razões diferentes na vida. Quem já nunca experimentou isso, pelo menos uma vez na vida, em cair em profunda tristeza, tribulação. Mas veja, Ezequias era um homem de Deus. Ezequias era um homem piedoso que buscava o Senhor em oração. Ezequias sabia onde buscar socorro. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos saber onde buscar o socorro. Nós temos o socorro da igreja, nós temos o socorro dos irmãos, nós temos o socorro pastoral que pode nos ajudar, e tudo isso que estou dizendo são ombros, mas nós temos o socorro de Deus, temos acesso ao trono da graça de Deus. Você tem acesso ao trono da graça. Deus quer ouvir a minha voz, Ele quer ouvir a sua voz. Então, o que o rei Ezequias faz que nós devemos imitá-lo? Ezequias levanta um clamor. Ele rasga as suas vestes, ele se humilha diante do Senhor, um clamor do fundo do poço. Ele diz no verso 4, então invoquei o nome do Senhor. Não é uma oraçãozinha, ó Deus, eu invoquei o nome do Senhor. Ele se inclinou e ouviu a minha oração. Eu disse, Senhor, livra-me a alma. Pedro invocou o nome do Senhor. Senhor, socorre-me, estou perecendo. É o clamor que Deus quer ouvir de nós, quando as circunstâncias são angustiantes, quando nos vemos cercados pelos inimigos. A única direção certa a olhar, meu irmão e minha irmã, não são as falhas da igreja, não é o irmãozinho. Nós precisamos orar na direção de Jesus Cristo, na direção do Deus misericordioso. Nós precisamos olhar para cima, clamarmos ao Senhor. Essa é a única direção. Há momentos na vida que os recursos se esgotam e que nada mais nos vale. E nós temos até um cântico que diz que há momentos que na vida nós pensamos em abandonar o barco, pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus. Estamos reunidos aqui para celebrar e adorar o nome do nosso Deus. Clame ao Senhor. Nessas horas precisamos olhar para Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, olhe para Jesus. Está passando por lutas? Clame, olhe na direção certa. Saiba buscar socorro. Clame a Deus em nome de Jesus Cristo. Saiba que Deus tem um propósito para a tua vida. Um texto que eu vou levar sempre para mim. Alguns textos marcam muito a minha gente e nós nos abraçamos a ele. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então essas são as circunstâncias em que Ezequias passam, terríveis, de morte, de invasão do reino, da nação. E nessa experiência, segundo ponto, é que Ezequias ele reconhece o caráter agora, fruto da sua oração, fruto do seu clamor, fruto da sua fé. Ele reconhece o caráter e a intervenção de Deus. Olha o que diz o verso 5 e 7. No 4 ele
clama para que o Senhor o livra. No verso 5, 6 e 7, ele então tem esse reconhecimento do caráter de Deus. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Verso 6, o Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Testemunho, gente. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Nós já experimentamos isso muitas vezes. Tribulação, oramos e de alguma forma misteriosa, invisível, graciosa, Espírito Santo, Ele faz com que a nossa alma volte ao sossego. Ele descobre aqui o caráter justo de Deus, um Deus fiel, misericordioso. Mesmo este homem estando completamente prostrado pelas crises da vida, Deus o colocou de pé. O que aprendemos é que Deus pode fazer o mesmo conosco, e certamente tem feito. Quando a palavra diz: o justo cairá 7 vezes e se levantará. O cair é do homem, o levantar é de Deus, é Ele quem nos sustenta. Nós caímos e nos entristecemos porque caímos. O inimigo quer aproveitar essa situação para colocar um fardo mais pesado sobre nós. O que nós vamos fazer? Clame ao Senhor. Por que enfrentamos lutas, irmãos? Por que você enfrenta lutas que talvez a tua irmã não enfrente, o teu tio não enfrente, o teu outro irmão de fé não enfrente? Nós não temos todas as respostas, não teremos. O que nós precisamos considerar é que as lutas diárias, elas nos levam para mais perto de Deus. Essa foi a experiência de Jó. Jó passou por lutas terríveis. Nós conhecemos a história dele. E sabemos qual foi o fim. Os amigos se levantam para trazer acusação sobre ele. Deus tinha propósito para a vida dele. Deus tem propósito para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Não desconsidere os propósitos de Deus. Nós não conhecemos tudo, não sabemos tudo, não chegamos lá ainda. Nós sabemos que há uma promessa e nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, aguardamos novos céus, nova terra, mesa na presença do Pai, mas nós não chegamos lá, ainda existe um processo, existe um propósito sobre a minha vida, sobre a tua vida. Jó pôde dizer: Senhor, eu tinha uma experiência contigo. As lutas, as provações me fizeram conhecê-lo melhor. Nós precisamos considerar isso. Essa é uma questão de fé. É uma questão de fé. A palavra de Deus nos ensina a andarmos por fé. A Bíblia é um livro de fé. E nós precisamos tomar posse das promessas de Deus pela fé. Portanto, precisamos nos apropriarmos da fé que temos aprendido. A palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para dar razão da esperança. Veja, usar no quadrilátero wesleyano, Wesley considera a palavra de Deus a razão, os aspectos da criação, a nossa experiência. Razão, fé não é só emoção. Nós podemos ficar emocionados, alguns são mais explosivos, são mais emocionados, outros são mais contidos, mas a experiência está lá e nós precisamos pensar a fé. Não pode ser só emoção, pode ter emoção também, mas a nossa fé é racional. O nosso passo não é um passo no escuro, é um passo na rocha, é um passo firme, é um passo em Jesus Cristo. A casa tem que ser edificada na rocha. A verdade é que o ser humano é um ser prostrado pelo pecado, prostrado por problemas, prostrado pelo pessimismo. A nossa sociedade é uma sociedade prostrada por causa do pecado. E a Bíblia diz que Deus nos levanta quando estamos prostrados. Isso significa que Jesus nos livra da culpa que pesa sobre nós.
que Ele carrega os nossos fardos, as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele transforma o nosso caos. Jesus restaura no nosso amor próprio que perdemos, a nossa dignidade pessoal. Essa é a obra de Cristo nas nossas vidas. Ele é que nos liberta do jugo de Satanás. Ele que dá sentido para as nossas vidas. Não basta apenas clamar, precisamos tomar posse pela fé. Em terceiro lugar, no exercício da fé, então Ezequias, ele experimenta esse poderoso livramento. Olha o que ele diz aqui, verso 8: livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. São 3 tipos de livramento que Ezequias recebe. Primeiro, livramento espiritual. Deus livrou a sua alma da morte. Em segundo, livramento emocional. Deus livrou os seus olhos das lágrimas. Lágrimas tanto pode significar uma efusão de alegria como tristeza, dor, sofrimento, angústia. Uma pessoa verte lágrimas quando as dores pelas quais elas passam superam sua capacidade de autodomínio. Uma das coisas que a gente percebe na palavra de Deus é que Deus tem interesse no nosso bem-estar emocional, nosso conforto emocional. Deus nos ama e tem interesse pelo sentimento do nosso coração. O texto fala de Deus trazendo livramento nas horas mais difíceis, que este homem experimenta. Veja, ele diz: Deus livra os seus pés da queda. O que isso significa? Livramento moral, para que esse homem não caísse. Imoralidade. Veja, um tropeço é algo que nos impede de continuarmos caminhando, porque ele pode roubar a nossa força, pode nos machucar, pode nos derrubar e nos atrapalhar na caminhada. Ele diz: Deus livrou os meus pés. No entanto, nós precisamos entender que tropeço não é algo casual para o servo de Deus, é algo inesperado que nos pega de surpresa. E há tropeços causados pela astúcia de Satanás, que deseja a nossa morte, dos quais Deus quer nos guardar. E há tropeços causados pela maldade e inveja do próprio homem, pela nossa própria ignorância, das quais Deus também quer nos guardar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem um fato que ninguém pode mudar: o homem sem Deus estar morto. É o que diz lá em Efésios: e Ele nos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso significa que nós temos prazo de validade. João, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Somos fracos, irmãos. Somos fracos, a carne é fraca. Somos vulneráveis. É o apóstolo Paulo que diz na segunda carta aos Coríntios 12:10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Ninguém sente prazer nessas coisas. O apóstolo Paulo, era uma revelação. Ninguém tem prazer em sofrer, em ser apedrejado, em ser açoitado. 3, 4 quarentenas menos uma foi o que ele sofreu. Quem tem prazer nisso? Paulo não tinha prazer nessas coisas, como nenhum de nós temos prazer nessas coisas. O que Paulo experimentou é que quando essas coisas faziam parte da sua vida, da sua rotina de testemunho, ele percebia que ele ia mais para a direção de Deus, que ele dependia mais de Deus, que ele tinha experiência mais com Deus. Ele era preso injustamente, açoitado, ele ia para a prisão, ao invés de murmurar, reclamar da vida. Paulo e Silas, à meia-noite, orando, louvando, agradecendo, adorando ao Deus dos céus. O que acontece? Paulo experimenta a presença de Deus, um grande terremoto, todas as celas se abalam, todos os presos ali. O carcereiro pega uma espada para se matar, porque ele era responsável por aqueles
que estavam presos, e Paulo fala: não te faças nenhum mal, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele veio aqui, Ele visitou este lugar, e Ele vai salvar a sua família também. Ele experimentava essas coisas, por isso o que Paulo tinha prazer era na doce presença do Espírito Santo de Deus, que nos momentos mais difíceis, ele percebia a presença de Deus, cuidando, amparando. Deus está com você, meu irmão e minha irmã, Ele tem cuidado de nós, Ele nos ampara, Ele tem nos sustentado. A grande verdade, meus irmãos, é: ou Deus nos segura pela mão, ou perecemos. Jesus Cristo é a vida eterna, só temos vida plena nele, e Ele pode nos livrar da morte. Só Jesus pode nos livrar da morte. 1 de João 5,12 diz: aquele que tem um filho tem a vida, o que não tem o filho não tem a vida. O rei Ezequias, pelo menos em 2 ocasiões, experimentou essa verdade. Somente Deus pode livrar. Somente Deus. Experiência tremenda. Nós podemos conhecer um poderoso livramento de Deus nas nossas vidas também. E em quarto e último lugar, diante da graça percebida, a gente vai perceber aqui uma evolução. Primeiro, umas circunstâncias, lutas difíceis, ameaças, morte, invasão, um clamor, um livramento, o reconhecimento da graça de Deus. E diante da graça recebida, Ezequias, ele estabelece, ele toma uma decisão, e ele firma um compromisso com Deus. Olha o que está escrito aqui nos versos 12, 13 e 14. Ezequias diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Isso faz pensar, o que temos dado ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco? Ezequias tem essa clareza. Isso é uma resposta de gratidão, um reconhecimento de gratidão deste homem, que tem recebido muitos benefícios de Deus, e ele pergunta: que darei ao Senhor? Veja o que ele diz então, os compromissos que ele firma com Deus. Verso 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Enquanto eu estou lendo isso, pensa, hoje nós temos batismo, profissão de fé. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, e isso na presença de todo o povo. Ao experimentar o livramento da ação salvadora de Deus, o rei Ezequias assume esses compromissos. Depois desses livramentos, ele assume o compromisso de, primeiro, ele tem o compromisso de amar a Deus. Houve um reavivamento de amor no coração deste homem, um reavivamento de buscar a face de Deus enquanto viver. No versos 1 e 2, no verso 1 ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas, ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele me livrou. Eu amo o Senhor porque sem o Senhor eu não estaria aqui. Sem o Senhor, esse povo todo que eu tinha responsabilidade, não estariam aqui. Houve um reavivamento de amor. Aquele amor que, quando nós temos aquela experiência de estávamos mortos para o pecado, em delitos e pecados, e quando Deus entra na vida da gente, e pela
fé, o Espírito Santo nos convence de que aquele momento da nossa confissão, todos os nossos pecados não são mais levados em consideração, e nós recebemos a salvação pela graça, sabendo que o que pesava sobre nós era condenação. O nosso coração se enche de amor. Este homem teve um reavivamento de amor. Veja, o Deus que nos socorre na aflição também deve ser o Deus que nos deleitamos em tempos de bonança. Ezequias assumiu o compromisso de andar na presença de Deus. E andar na presença de Deus, não de qualquer forma, mas na presença de todo o seu povo, ou seja, ele assume um compromisso de testemunho, não é um andar qualquer, é um andar na presença de Deus em todos os lugares que ele vai. Ele sabe que aonde ele vai, ele tem a presença de Deus vai junto com ele. Eu tenho uma tia que já faleceu, e ela era católica, bem pouco praticante, mas conversando com ela, já, alguns anos antes dela morrer, ela falou: meu filho, Deus é bom comigo, todas as vezes, e era uma batalhadora, uma guerreira, essa minha tia, divorciada, um marido agressivo, bebida e tudo mais, ela precisou sustentar tudo sozinha. E ela falou: todas as vezes que eu vou fechar um negócio, ela trabalhou de assessora política e um monte de coisas, mas ela sempre dizia: meu Pai, meu Filho, meu Espírito Santo, vem junto comigo. Ela era uma mulher de oração. Para tudo o que a gente deve fazer, nós precisamos levar a presença de Deus. O maior e mais precioso presente que você pode deixar para as pessoas das quais fazem parte do seu círculo de convivência é a presença de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e enxergar Jesus Cristo, pelo menos sentir a fragrância do perfume de Jesus, através das nossas atitudes, quando somos justos, quando denunciamos o pecado em amor e falamos da bondade de Deus. Andar na presença de Deus, isso significa andar na presença de Deus no meio de todas as pessoas, é andar na presença de Deus num mundo hostil, num mundo que deseja a nossa queda, num mundo que não gosta da gente. Por isso que muitas pessoas vão fazer cara feia para a gente. Ele assume o compromisso de tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor, ele diz aqui no verso 13. E o que significa tomar o cálice da salvação? Significa render-se completamente ao senhorio de Jesus e à vontade de Deus. Jesus, na última ceia, toma o cálice, e hoje nós celebramos esse memorial. Mais tarde, no Getsêmani, Jesus ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade, e sim a sua. Um testemunho de vida. Que nesse domingo de advento, nós possamos renovar a nossa fé, a nossa esperança, que nós possamos clamar que o Senhor, Ele renove o amor nos nossos corações, paixão por almas, testemunho, serviço acima de tudo. Eu quero pedir que o Ministério do Louvor venha aqui à frente. Por que serviço, irmãos? Porque culto é serviço. O significado, se você pegar um dicionário teológico, um dicionário bíblico, você vai ver que essa palavrinha é serviço. Servimos a Deus. Você está aqui servindo a Deus. E você o faz com alegria. E nosso Deus vou chamar assim, Ele é Pai, Ele é Senhor, mas vou usar uma outra expressão aqui: Ele é um patrão muito bom.
porque a gente sempre sai feliz, a gente sempre sai renovado, a gente sempre sai perdoado, a gente sempre sai recompensado da presença dEle, quando nós o servimos com alegria. O testemunho de Ezequias nos inspira e nos desafia. Mantemos um testemunho de salvação, como expressão da nossa gratidão a um Deus que é bom. Um Deus que é bom. Deus nos abençoe. Baixa a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Não sei qual tem sido o seu testemunho e como que essa palavra vai impactar a sua vida. Mas é fato, meu irmão e minha irmã, que Deus te ama e que tem um propósito para a sua vida. Talvez as circunstâncias tenham sido difíceis, desafios financeiros, problema de saúde, relacionamento com o filho, relacionamento no trabalho. Não sabemos quais são as lutas, as tribulações que você tem enfrentado. Você não está só. Deus está com você. E eu oro nesta manhã para que todos aqueles que tenham intentado mal contra você, seja confundido e envergonhado. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, porque Ele te ama e porque você é filho, e você é filha, e você é filho especial de Deus, você é filha especial de Deus, Deus o ama, Ele tem um bom plano para você. Assim como Ezequias, que o Senhor possa revelar também ao meu e ao teu coração os propósitos de bênção e de graça. Que Deus te abençoe e que o Senhor faça despertar em nós paixão por vidas, amor por Deus, pela igreja e pela obra dEle. Nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.